Telespectador da TVC, da TV Correio da Manhã, que é de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Acompanhe aqui com a gente o programa Na Mira com Fernando Veloso. E o nosso entrevistado de hoje vai dar um sobrevoo para a gente na região serrana. Ele já foi da aeronáutica por 15 anos, mas ele é delegado de polícia há 20. E ele é diretor das 16 delegacias de todas as delegacias da região serrana, dos 20 municípios da região serrana. Nosso entrevistado de hoje é ninguém menos que o doutor André Drummond Flores. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Prazer ter você aqui. Comecei dizendo que você foi da aeronáutica, então conta pra gente como é que o André Drummond, que saiu lá da aeronáutica, foi acabar na Polícia Civil, já fez tanta coisa na Polícia Civil. Já foi diretor de tecnologia, já foi diretor de todas as delegacias especializadas, já foi responsável pelo controle interno e tem muito mais aí no teu histórico. Né? Hoje você é responsável pelas delegacias da região serrana. Mas como é que o André Drummond lá, que era controlador de voo, é isso? Isso, controlador de tráfego aéreo. Tráfego aéreo. Como é que saiu de lá, veio acabar na polícia e despontou aí? Você é um dos caras que mais conhece a Polícia Civil, porque você tem um histórico de direção em diferentes áreas. Explica pra gente isso. Obrigado, Fernando, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais, extremamente sério, profissional assim, irretocável. Aprendi muito contigo também quando foi chefe da Polícia Civil. Obrigado. Foi assim, eu fiquei 2 anos na academia, né? Eu fui da Amarela 88, da turma, que lá as turmas são as cores da bandeira do Brasil. Fui da turma do Del Clécio, que é delegado de polícia também. O Del Clécio, que já entrevistei aqui, já tive a oportunidade de entrevistar o doutor Del Clécio aqui. Sim, que legal. O Del era infantaria e eu fui, lá a gente escolhe a especialidade, tem várias entrevistas e eu fui selecionado para ser controlador de tráfego aéreo. Adorava a profissão, sem sombra de dúvida, mas chega um determinado ponto que você quer passar para outros patamares na sua vida, na sua carreira profissional. E aí eu depois sempre toquei algumas coisas na minha atividade privada, dei aula há muito tempo, né, tanto em curso quanto em faculdade, aí eu resolvi estudei lá quase todo mundo naquele maravilhoso curso Glioche, que é o desembargador Glioche, é uma pessoa espetacular, né? E consegui ser aprovado aí no concurso da Polícia Civil, isso da onde eu, com muita honra, sou delegado de polícia e tenho muito orgulho. Esse fazer concurso para a polícia, você direcionou a polícia ou isso aconteceu por acaso? Como é que foi isso? Não, o que te inspirou para ir para a polícia? Não, modéstia à parte, eu sempre fui muito bom em exatas, né, na área de exata, então dominava muito matemática, física, química, né, áreas correlatas. E aí, quando eu comecei a fazer eu fiz um ano e meio de engenharia química. Eu passei em primeiro lugar no concurso da Rural, em 1991. Aí depois, quando foi para a parte prática, eu não gostei de engenharia química. Aí depois eu falei, vou estudar mais, e também estudar mais perto de casa, pela distância. Aí eu fiz a Moacir Bastos, comecei a fazer direito. Como eu adorava matemática, eu falei, vou fazer concurso para a área fiscal. Né? Só que eu acabei me apaixonando pelo direito e aí no meio, lá para quarto ano de faculdade, quando eu comecei a fazer o Glioche, eu resolvi focar para a carreira jurídica e resolvi focar para delegado de polícia. E a polícia teve a sorte de você passar no concurso para delegado. Eu que tive a sorte de passar de delegados tão talentosos e sérios. Mas André, você hoje é responsável por um segmento da segurança, que é a área de polícia judiciária, que precisa entregar um serviço para mais de 870 mil pessoas, 873 mil pessoas, que é a população estimada, segundo o IBGE, da região serrana. Quando a gente olha os indicadores criminais, normalmente a gente tem a atenção voltada para onde tem um problema, para a área quente, para a área vermelha. E a região serrana está longe de ser isso. Né? Se a gente for falar de criminalidade violenta, de letalidade violenta, de homicídio, de roubo, até de furto, e de tantos outros crimes, a região serrana é uma ilha, né? É privilegiada. A gente fala isso e aí o telespectador está ouvindo a gente aqui, vai querer mandar um recado duro para mim aqui, mas não que seja um paraíso, mas o fato é que dentro do contexto do estado do Rio de Janeiro tem indicadores muito menores. Você já foi delegado de diferentes segmentos, como a gente começou falando aqui, de outras delegacias, você foi delegado na Zona Sul do Rio, inclusive. Não sei se você passou pela Baixada. Baixada. Então, você tem um conhecimento muito amplo. A que você atribui essa diferença, né, de incidência criminal? Porque não é porque é no interior. Porque a gente vê regiões no interior, como a região dos Lagos, por exemplo, em que a criminalidade está aumentando. Né, ela está diferente do que ela era alguns anos atrás.
né? Crimes violentos estão tirando o sossego das pessoas que moram na região dos lagos, por exemplo, e em outras regiões. A que você atribui essa questão da região serrana? Como você disse, né? A gente então que é gestor, a gente que está sempre procurando bater as nossas metas, sempre procurando inovação, procurando o melhor, são números realmente que nunca deixam a gente satisfeitos. Mas os nossos números lá na região serrana são, em vários lugares, melhores que muitas cidades europeias, né? Do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, são os menores índices de criminalidade, né? É muito mais seguro viver na região serrana do que em outros lugares do Rio. Isso é fato, de fato. Levando-se em conta os dados. Os indicadores criminais. Com certeza. Com indicadores criminais, vamos deixar claro aqui, que não somos nós, né? É o Instituto de Segurança Pública que divulga. Que publica, que divulga. Não é a Polícia Civil, né? E aí, uma das características, para mim foi a primeira experiência no interior. Como eu disse, eu trabalhei na capital, trabalhei muito na Baixada, Caxias, São João de Meriti, Campos Elíseos, Belford Roxo e outras, né? E a principal característica lá são profissionais que moram na localidade, tá? Profissionais que moram na localidade ou perto da localidade. E eu te falei, você sabe, eu morei muito tempo em Campo Grande é uma cidade assim, bem Zona rural, Oeste do Rio. Zona Oeste do Rio, e depois ela cresceu demais. Então, há muitos anos, no início da minha vida, Campo Grande era exatamente assim, quase todo mundo conhecia todo mundo. Tinha assim as pessoas conheciam as famílias, sabiam quando alguém começava a fazer alguma besteira, alguém sabia, alguém comunicava, e lá, né, a maioria dos delegados são moradores ou da própria localidade ou da região ao lado. Os juízes são várias, outra coisa fantástica, né, a maioria são várias únicas ou com 1 ou 2 juízes, idem com os promotores. Então essa pessoalidade faz com que, por exemplo, em poucos lugares onde tem um estica, que lá não tem um tráfico consolidado, quando começa alguém a querer traficar, alguém fala, estou dando um exemplo, é fulano de tal, filha de cicrana. Então, fica fácil esse combate. E é uma coisa assim, é tão legal esse pessoal, esse lado pessoal, que lá também você não vê cabe muito pouco os casos de corrupção. Porque, inclusive, as pessoas que tentam fazer alguma coisa contrária à lei, todo mundo está sabendo, e rapidamente. Os órgãos de fiscalização, eles se sentem os xerifes, juízes, promotores e delegados, eles se sentem, junto com o auxílio do Poder Executivo, eles se sentem os xerifes, então eles querem o melhor para o local onde eles moram. Então isso faz totalmente a diferença. Então essa proximidade entre o agente do poder público, seja ele o juiz, o promotor, o delegado, essa proximidade dele com a sociedade local, até ou pelo fato dele morar ali perto, dele pertencer àquela região, se atribui a isso, né? Eu acho que é fácil a gente identificar isso, porque ele tem uma conexão maior, né? Ele é mais próximo. Agora, isso a gente iria... Né? O primeiro raciocínio que vem é que ele está mais próximo, pode facilitar o desvio, pode facilitar a corrupção. Né? Mas esses mecanismos de vigilância, se eles estiverem bem azeitados, eles não permitem que isso aconteça. Né? Você está falando dessa proximidade aí, esclarece para a gente aqui como é que as pessoas, o cidadão aqui, o nosso telespectador, que está ouvindo a gente aqui, diz assim, eu nem sabia que tinha 16 delegacias, né? Então tem vários bairros. Se você tiver alguma página do departamento, que o doutor André, vamos esclarecer aqui, o doutor André é diretor do departamento de área da região serrana. Departamento de área é o DPA, que não é o detetive do Prédio Azul. Detetive do Prédio Azul, para quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Não é o detetive do Prédio Azul, é o Departamento de Polícia Diária, responsável por todas essas delegacias, tem uma estrutura. Explica um pouco como é que é essa estrutura que está à disposição da população da região fluminense. Só para o pessoal começar também a entender esse panorama, né? A capital, óbvio, né? Toda a região metropolitana do Rio de Janeiro tem 2 DPAs, primeiro e segundo, né? O segundo mais para a Zona Oeste e o primeiro mais para o centro da cidade. Depois nós temos o terceiro DPA, que é a região da Baixada, e a região do interior tem os outros 4 DPAs, né, que são 4 DPAs, formando 7 DPAs na Polícia Civil. Quais são os 4 DPAs do interior? O 4º DPA, aquela região de Niterói, principalmente Niterói, São Gonçalo e arredores. O 5º DPA é a região da Costa Verde, né, Mangaratiba, Paraty, um pouquinho em cima, Rio Claro, Resende, daí por diante. O 6º DPA é o Norte Fluminense, que pega Campos, Macaé, Guarulhos, daí por diante. E o 7º DPA é a nossa área, que pega Petrópolis, Itaipava,
área de Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidor e Carmo, pega a área de Três Rios, Paraíba do Sul e Sapucaia, e a área de Friburgo, que pega Friburgo, Santa Maria Madalena, Trajano, Bom Jardim, Duas Barras, Cantagalho e Cordeiro. Tá? Então, essa é a região do 7º DPA pela qual eu sou responsável. E você estava falando, a gente falou aqui que você já foi diretor de tecnologia e informação da Polícia Civil. Você deve ter levado você tem uma pegada com esse negócio de tecnologia, né? Sim. Você deve ter levado isso, certamente levou isso. Quais são os mecanismos, ou tem mecanismo de comunicação facilitado? Porque a gente sabe que muitas vezes tem problemas. A pessoa vai na delegacia, não consegue fazer o registro, ou demora. Enfim, todo problema que tem em todo lugar. A gente vai no banco, Sim. tem problema, vai no médico, tem problema, todo lugar tem problema. Sim. Porque normalmente a demanda é maior do que a capacidade de atendimento dessas instituições. Que mecanismos que a gente pode anunciar aqui, que a gente pode dizer para as pessoas? Tem WhatsApp? Sim. Hoje você tem a opção de fazer, em primeiro lugar, deixar bem claro, né? Porque vai fazer um registro de ocorrência, você tem o direito de fazer registro de ocorrência em qualquer delegacia. Sim. Qualquer delegacia tem que atender o cidadão, independente de onde. Não tem aquele negócio de dizer, o fato aconteceu lá do outro lado? Não. Qualquer delegacia tem que atender, aonde seja mais cômodo para o cidadão. Nós somos servidores públicos, para servir o público, servir o cidadão. Onde é mais cômodo para ele, é onde será feito o registro de ocorrência. Não tendo essa opção, já essa geração nova, a gente que tem os filhos mais novos, né? Hoje em dia, o atual DGTIT, que não fui eu, né? Fez um novo programa, um programa mais moderno para você fazer o registro online. Então, na página da polícia, depois a gente vai deixar a descrição aí, tem para você fazer o registro de ocorrência online. Você querendo ter algumas informações, você querendo trocar informação com as delegacias, todas as delegacias da região serrana, eles têm o Instagram. O Instagram deles é o número da delegacia. Então, por exemplo, Friburgo, 151DP.PCERT. Tá? Se for de Duas Barras, 152DP.PCERT. Se for a delegacia de Petrópolis, 105DP.PCERT. Todas elas com a mesma identidade visual. E dentro do Instagram delas tem o número do WhatsApp, tá? Para que os senhores possam tirar dúvidas, fazer qualquer tipo de comunicação, marcar para conversar com o delegado, passar uma informação. E esse WhatsApp, teve até uma matéria recente, saíram nas mídias, uma matéria recente, falando do aumento da produtividade em mais de 1000% da delegacia de Duas Barras, um dos exemplos que ela fomentou demais o acesso da informação via WhatsApp. E isso aumentou demais a resolução das ocorrências com essa parceria com a população. E outro diferencial, falando já disso, o diferencial que faz o número chegar onde chegou, né, o número de segurança da Baixada. A população da região serrana. A população da região serrana, ela confia na polícia dela, na polícia civil dela, na polícia militar, ela confia mais, confia no promotor dela, confia no juiz da área dela, por causa dessa proximidade. E ele sabe que quando ele faz uma denúncia, quando ele comunica, isso tem uma pronta resposta. Isso tem feito a diferença também nesse grau de diminuição dos crimes e que eu também já tinha comentado contigo, do grau de elucidação dos crimes. A gente tinha comentado, até bom você ter tocado isso, voltando aqui uma questão importante. Eu anotei uns numerozinhos aqui, vou citar rapidinho. Normalmente a gente mede, né, para esclarecer para a nossa audiência aqui, a taxa de determinada incidência de determinado crime, ela não pode ser medida só no número absoluto, porque dependendo da população, você tem uma cidade que tem 10 mil habitantes, se teve 100 homicídios, ela tem um peso. Se tem 100 mil habitantes, se ela teve 100 homicídios, ela vai ter um peso completamente diferente. Então, para isso, existe uma taxa a cada 100 mil habitantes. Então, a taxa de roubos, por exemplo, a gente estava falando que a região serrana é uma ilha, né? A taxa de roubos na região serrana, a cada 100 mil habitantes, é de 29. No estado do Rio de Janeiro como um todo é de 714. Então a probabilidade de você ser vítima de um roubo na região serrana tem que fazer a conta aqui, 29 por 714. Sim. É muito menor. Mesmo a letalidade violenta. Letalidade violenta são aqueles crimes resultantes de homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e quando a morte acontece em razão de uma ação policial. A taxa por 100 mil habitantes na região serrana é de 10. Quer dizer, é um número que se equipara aí a cidades europeias, é um número pequeno. Claro, qualquer número aí representa uma morte, mas a vida em sociedade ela tem esses atritos, né, essa tensão.
Já a taxa no Rio de Janeiro para o mesmo indicador é de 28, ou seja, 3 vezes menos provável que uma pessoa morra por uma ação violenta na região serrana do que no resto do estado do Rio. Então, quando a gente ouve, né, tanto da mídia local quanto da mídia internacional ou de outros estados se referirem ao Rio, tem que abrir uma aspas quando fala da região serrana. Né? A região serrana certamente tem os seus problemas, a gente está falando só de segurança aqui. Né? Infraestrutura, educação, transporte, saúde, tantas outras coisas. Mas quando a gente fala de segurança tem que abrir uma aspa, né? Porque as taxas desses tipos de crimes graves são infinitamente menores na região serrana do que são no restante do estado. Mas tem indicadores que são complicados e não deixam de ser complicados também na região serrana. Eu não estou distinguindo nenhuma cidade aqui, né? O doutor André até pode especificar isso se for o caso, mas o estelionato, né, que são aqueles golpes, né, pela internet, inclusive, que parece, a meu ver, aumentaram muito durante a pandemia por conta... Né, o criminoso se aperfeiçoou mais na prática do crime e as pessoas passaram a fazer muito mais transações por conta de estarem em casa, de não saírem. Então, a taxa por cada 100 mil habitantes na região serrana é de 145, ou seja, 145, a cada 100 mil habitantes, 145 foram vítimas de algum tipo de golpe. Né? Enquanto no estado, essa taxa é de 280, ou seja, é o dobro, pelo menos o dobro. Foram mais de 70 mil golpes em todo o estado, enquanto na região serrana foram 1.500 e pouco no ano de 2021. Todos esses dados que eu estou me referindo aqui são do ano de 2021. Mas aí tem um crime que ele mexe muito com a gente, mexe com a família, mexe com as mulheres. E aí eu acho que a gente precisa estudar, né, falar um pouco sobre isso aqui. São os estupros. Na região serrana, ao todo, em todos esses municípios, todos os 20 municípios que compõem a região serrana, aconteceram em 2021 212 estupros, foram registrados. 212 estupros. Essa taxa representou uma taxa, de acordo com a população da região serrana, de 873 mil pessoas, de 35 vítimas a cada 100 mil pessoas. Essa taxa no estado é menor. Ela é de 27 a cada 100 mil pessoas. Então, na região serrana tem um indicador que não é positivo, que é justamente o estupro. O que você acha ou que a polícia vem fazendo, ou que a gente pode mencionar aqui como recomendação, né, para as pessoas que têm conhecimento de algum indicativo de que possa estar acontecendo, porque a maioria desses crimes acontecem no núcleo familiar. Né? Fala um pouco para a gente, André, do enfrentamento desse tipo de crime pelas delegacias da região serrana. Eu vou falar do primeiro e vou depois falar do segundo. Primeiro falar do estelionato e depois do estupro. A criminalidade ela vai migrando, né? Ela migra tanto da forma dela praticar os crimes, como ela migra de local. Sempre que tem, às vezes, maior repressão em determinado local, ela migra para a proximidade. E quando tem uma maior repressão a determinados crimes, a determinada modalidade de crime, eles migram para crimes paralelos. Por exemplo, a nossa delegacia anti-sequestro é uma referência no Brasil inteiro em termos de combate a sequestro, né? E esses criminosos migraram para outros crimes. Sabem que no Rio de Janeiro eles não podem praticar sequestro, porque a DAS... acho que o lema da DAS vai te encontrar, né? A DAS te encontra. E o estelionato, o que aconteceu? Vou falar do estelionato depois do estupro, né? O estelionato, o acesso à mídia, o acesso às informações, principalmente concomitante com a pandemia, isso intensificou demais o uso da internet, o uso das redes sociais, o uso de vários aplicativos, tanto que hoje... E o uso a quantidade de pessoas que passaram a trabalhar home office. Então, muitos crimes de estelionato, hoje a gente vê, voltados para empresas. Então, empresas estão sendo vítimas de DOS, de ransom, que é aquele crime que a pessoa criptografa os dados e pede um sequestro pelos dados. Isso também é uma preocupação muito grande nas redes bancárias, que principalmente é uma das instituições que mais combate esse tipo de crime. E aí, o que a gente pode, para esse crime, ajudar a população? Em primeiro lugar, né, sempre usem fatores de autenticação. Então, a gente, nos nossos sites, depois eu também vou deixar a descrição, a gente sempre dá algumas dicas, né, nos nossos Instagrams. Tem algumas delegacias que fazem, inclusive, algumas cartilhas, manuais, né? A DRCI, que é a nossa Delegacia de Repressão ao Crime de Informática, ela faz sempre manuais. A gente replica esses manuais nos nossos Instagrams. Quer dizer, quem acessar o Instagram da delegacia já vai ter acesso ao manual. Mas, de qualquer maneira, você dá para a gente o link e a gente coloca o link na descrição.
Não deixem de usar duplo fator de autenticação, que é usar uma segunda senha para esses casos. Não acreditem em falsas promessas. Eu brinco com minhas filhas, eu falo que no pain, no gain. Você não tem o ganho sem o esforço. Não tem ofertas maravilhosas de você ganhar um prêmio, alguém foi premiado ou alguém vai te dar tem uma herança para te passar. Isso, golpe do bilhete premiado, até hoje tem pessoas, a gente fez isso há 20 anos, as pessoas caindo nesse tipo de golpe. Então, isso é uma dica rápida, en passant aí sobre o estelionato. Né? E aí a gente bota, na mesma lógica do estupro que eu vou falar agora, a gente bota todas as vezes que a gente quer, a gente vê que um determinado crime está aumentando, a gente bota determinadas forças-tarefas, a gente bota pessoas dentro do DPA, né? Porque a gente sabe que hoje o funcionalismo como um todo, não é só a minha área como um todo, a gente tem um cobertor curto em relação a funcionários. Então a gente tem que fazer mais com menos e aí o DPA tem que existir para isso, né? O departamento tem que existir para isso. Eu junto pessoas, junto 1, 2 ou 3 talentos, né? E aí eu sirvo, eu vou prover, eu vou ajudar todas as delegacias na elucidação de determinado tipo de crime. Até porque, deixa eu te interromper só um pouquinho, até porque muitos desses crimes eles acontecem em série. Ele faz sempre do mesmo jeito. Sim. Então ele faz numa cidade, faz na outra, ou faz pela internet, aí essa vítima está capilarizada, ela não necessariamente é presencial. Aí você pega aquele modus operandi ali, aquela maneira de agir, e aí estabelece uma fórmula, uma maneira de neutralizar aquilo, recomenda algumas, aí eu quero entrar, foi por isso que eu te interrompi na realidade. Você cria ali algumas recomendações para evitar que a pessoa seja vítima. Sim. Aí por isso que eu estou mencionando essa questão das cartilhas. Aí não faça isso, não faça aquilo, dupla verificação, porque a gente está falando de uma forma genérica, que tem mais de 20 tipos de golpes diferentes. Se a gente for falar sobre isso, é um programa só para isso. Mas assim, esse apoio que o departamento dá, consolidando essas informações, ele resolve ou minimiza essa carência de servidores, que cada delegacia vai ter, porque tem um diferente número, mas para isso é importante que tenha a participação da sociedade. Sim. Né? E sempre. Essa participação é não só acessando lá a rede social, se colocando a par do que está acontecendo, mas quando é vítima, porque aí a gente está falando um número aqui que é um número altíssimo, foram mais de 70 mil no estado. Esse número é muito maior do que era nos anos de 2013, aí. Talvez 10, salvo engano, 10 ou 15 vezes maior do que era. Só que a gente sabe que esse tipo de crime ele tem uma subnotificação muito elevada. Né? E é importante para a polícia que as pessoas façam o registro. Então eu queria ligar as duas coisas que você falou. Você já falou do registro online, que é a possibilidade da pessoa fazer esse registro sem ir necessariamente na delegacia, isso está facilitado e tal. Foi feita uma página mais moderna, mais fácil. E a pessoa pode fazer registro de estelionato, via de regra, praticamente todos eles podem ser feitos pela internet. Então fazer esse registro não só diminuir a subnotificação, mas dar para a polícia um retrato do que está acontecendo, porque determinado tipo de crime pode estar acontecendo numa área, ele pode estar migrando para uma outra. E aí, se a polícia tem esse olhar panorâmico, se ela tem essa fotografia geral, ela já pode, de alguma maneira, movimentar você, através do departamento, fazer isso, né? Sim, e como eu te falei, nessas forças-tarefas eu tenho assim, grandes parceiros. No da lavagem de dinheiro foi o laboratório de lavagem de dinheiro nosso, o departamento geral. Para esse trabalho de estelionato, a CINT também, a Subsecretaria de Inteligência, tem assim também faz um grande trabalho com uma grande parceria e a gente avança nesse sentido, do estelionato. E com relação ao estupro, nosso grande parceiro é a DGPAM. Né? A gente tem... O Departamento Geral de Atendimento à Mulher. O Departamento Geral de Atendimento à Mulher, ele faz um trabalho assim, muito grande de conscientização das mulheres, né? Do papel delas de ao menor sinal, porque em via de regra, quando o crime sexual é no seio familiar, esse agressor, né, ele dá indícios, ele começa ou com uma pequena carícia ou com uma proposta indecente e que já caracteriza um crime menor. Essas pessoas não têm que esperar que aconteça um crime mais grave para ir à delegacia. Nesse primeiro momento, as pessoas têm que se manifestar e têm que procurar ou a delegacia de polícia ou a delegacia de atendimento à mulher. Outra característica da região serrana, a gente tem implementado muito núcleos de atendimento à mulher. Né? A gente bota, com o apoio do Departamento de Atendimento à Mulher, com o apoio total deles,
A gente bota núcleos de atendimento à mulher dentro da delegacia. O que seria isso, explicando para um leigo? A gente pega toda a expertise e todo atendimento que é feito na delegacia de mulheres, a gente bota dentro da delegacia um núcleo exatamente do mesmo modo. Já que a gente fica às vezes mais caro, a gente não tem efetivo para botar uma outra delegacia de mulheres naquele bairro, a gente bota um núcleo dessa delegacia, com atendimento, com parceria e capacitação, tanto da delegacia de mulheres, quanto que a gente faz parceria em alguns projetos, como projetos com o judiciário e com o serviço de assistência social do município. Essa especialização, André, esses núcleos, é como se fosse uma projeção, né? Não é, mas é como se fosse uma projeção da delegacia da mulher. Porque Perfeito. tem isso, tem mulheres, e a gente vê essa fala sendo muito reforçada, né? Por diferentes atores. O ideal seria que nós tivéssemos delegacia das mulheres em todos os lugares. Sim. Isso é o ideal. Mas com 92 municípios, a gente teria que ter muito mais que 92, que só a capital teria que ter muitas outras delegacias. Então, assim, mais de 100 delegacias de mulheres, isso não vai acontecer. Isso é um fato, isso não vai acontecer. Sim. A Polícia Civil não tem estrutura e nem orçamento, né, efetivo para adotar essas delegacias. Então, tem que encontrar alguma maneira de atender essa demanda. Essa demanda não pode deixar de ser atendida. E é uma demanda específica, porque a mulher, para relatar uma violência sexual, ela tem que encontrar um ambiente diferenciado, Sim. que é difícil prover dentro de uma delegacia comum. Porque a delegacia comum, ela tem o seu dia a dia, a vítima de roubo, a vítima de furto, tem um sem número de ocorrências que tem que ser atendidas ali. E aí, para quem está ouvindo a gente, para as mulheres que estão ouvindo a gente agora, elas estão ouvindo, então assim, peraí, está o diretor, né, de todas as delegacias da região serrana, com o Veloso, pelo que eu estou vendo, esse cenário está feio, né? Está difícil, mas é a realidade. A gente aqui não vai ficar floreando nada, a gente vai dizer a realidade. Com o olhar frio da história, tem esse problema. Então, essa iniciativa de pegar pequenos espaços, designar eles para atender especificamente a mulher e para tentar superar a dificuldade que a mulher tem para ir numa delegacia para relatar, porque se ela chegar numa delegacia e ela for atendida por alguém, por um policial, ou mesmo por uma policial, porque a gente tem a tendência de achar que só porque é uma mulher vai atender bem. Às vezes a mulher também não vai atender bem. Sim. Né? Se ela não estiver orientada, se ela não estiver ali com um vínculo ali com o departamento de mulheres que dá essa orientação, que dá essa qualificação. Então, acho que isso pode ser uma solução para que a gente tenha, né, os municípios em que não há uma delegacia específica de mulheres dando esse atendimento, não é isso? Sim, exatamente. Como eu te disse, em Teresópolis a gente já tem um espaço separado para atendimento à mulher. Em Três Rios a gente está fechando a parceria com a prefeitura para ter outro espaço de atendimento à mulher. Em Petrópolis, idem. Ou seja, a gente está... Em Friburgo a gente não precisa, porque Friburgo tem uma delegacia de atendimento a mulheres, né? E aí a gente vai espalhando para esses municípios esse atendimento diferenciado, tá? Em Duas Barras, em várias prefeituras, em Duas Barras, a gente, como tinha várias demandas, a gente fez um núcleo, UNIAN, né? Núcleo integrado de atendimento, né? Que aí você também atende a alguns crimes relacionados a minorias e para também ter um atendimento diferenciado, mas sempre com a ajuda das prefeituras para trazer sempre para esse primeiro atendimento pessoas da área de humanas, pessoas psicólogas, pessoas que têm esse primeiro grande conhecimento para lidar e atender e acolher essa pessoa naquele momento assim tão difícil na vida dela. Você lembrou bem a participação da prefeitura. Sim. Importante a gente dizer isso. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, né, para a nossa audiência, porque tem o papel da polícia. Aconteceu um crime, né, a Polícia Militar tem a sua missão, né, que é prevenir, quer fazer o policiamento ostensivo, e a Polícia Civil tem a sua missão de identificar o autor e apresentá-lo à justiça. Mas a defesa da mulher, ou seja, o enfrentamento à violência contra a mulher, ela não é só da polícia. E aí, quando você falou desse apoio, dessa participação das prefeituras, tem uma rede de atendimento à mulher. Quando esse núcleo ele é integrado, ele traz essas redes, ele está dando um grande passo no enfrentamento a esse problema. E aí a provocação que eu vou fazer é o seguinte: as mulheres que estão assistindo a gente, ou mesmo os homens que são conscientes, porque esse assunto não interessa só às mulheres. Né? Nós somos filhos de mulheres, todos nós. Né? Não tem exceção para isso. Eu espero que continue assim. Estou querendo mudar tudo aí, mas eu acho que isso não vão conseguir mudar, não. Mas, enfim,
que tenham interesse. Você já disse como é que acessa a página do Instagram, vai lá ver se tem, se não tem, manda uma mensagem para o delegado lá, acho que dá para mandar mensagem lá, Sim. Deve ter alguém que administra aquela página, né? Ou vai na página da prefeitura, enfim, você não precisa estar sendo necessariamente vítima, ou então você sabe da tua vizinha que está sendo vítima, ou o teu filho que está na escola, né? O jovem, adolescente, ele traz uma notícia que o coleguinha dele está passando, de que, né, olha, a mãe, ele viu isso, ele viu aquilo, mas a mãe não tem coragem e tal. Então, acho que é uma questão que ela enfrenta aquela máxima antiga, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que está completamente errado. Isso aí tem que apagar esse negócio. Em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Né? E aí, com esse acesso da tecnologia, você não precisa ir lá na casa do sujeito, bater e ver se está tudo... Né? O que está acontecendo aí? Né? Faz através da tecnologia, faz através do acesso das redes, faz através do União, ou cobra o gestor, seja o delegado, ou seja o prefeito, ou os atores responsáveis pela rede de assistência à mulher, para que providencie isso que a gente está falando aqui, né? Voltando, estamos falando do diretor das 20 delegacias que atendem as 870 mil pessoas da região serrana. Então, é um público mais regionalizado. A gente está falando de um assunto mais regional. Sim. Né? Não, e nessa linha, desse núcleo todo que compõe o judiciário, prefeitura, secretaria, né, de assistência social ou da mulher, tem assim, como tu falou, lá na região serrana, tem medidas assim fantásticas, né, em crimes graves, mas não tão graves, em que há uma injúria, um crime contra a honra, há uma lesão corporal leve contra a mulher, né, eles têm condenado os agressores em medidas compensatórias para criar, por exemplo, a gente em Teresópolis, a gente tem um agressor que foi condenado a fazer a obra do cara. O cara tinha habilidade, né, de mão de obra da construção civil, a fazer a obra do União. Outro que era para pintar, o cara era pintor para pintar quando fosse lá. Então, medidas assim interessantes e educativas. Sim. Né, para aquela pessoa mostrar e dar o exemplo que a criação daquele núcleo de atendimento à mulher diferenciado é feito com a parceria do Judiciário, parceria do Ministério Público, da Prefeitura e com medidas dos agressores, sendo os agressores de crimes graves, mas não tão graves, sendo... Ou seja, ele não tentou matar, ele não matou a mulher. Sim, mas ele está no caminho, ofendeu, está no caminho da violência sexual. Né? Sim. E aí esse exemplo já serve, e aí dentro ele também é submetido a palestras, né, dentro da delegacia sobre isso, e aí ele é o primeiro fomentador e divulgador dessa não ação contra a mulher. Sim. Né, de mostrar o que aconteceu, que ele está arrependido, que ele está fazendo um trabalho social para isso, com a condenação dele e servindo de exemplo para que isso não ocorra mais. Então, vamos se lembrar, André, a questão do autor aqui, porque normalmente é natural a gente lembrar da vítima, da mulher. Sim. Né, e criar os programas para acolhimento, para beneficiar a mulher, para ela superar aquela dificuldade. Tem uma questão da culpa. Sim. Às vezes a mulher é vítima de violência e ela acha que ela é culpada por aquilo, ela acha que foi ela que de alguma maneira não soube administrar ali a relação, porque lembrando, a maioria dessas violências acontecem dentro do núcleo familiar. Exatamente. E a gente demora mais a trazer para esse olhar o autor. Né? A gente normalmente tem a atenção voltada para ele depois que ele pratica o crime. Depois que ele praticou, ele vai ter que responder na medida do que ele cometeu. Mas, se a gente olhar para o autor, e aí é uma provocação que eu faço aqui para você e para a nossa audiência, nós não estamos falando de alguém que ingressou numa organização criminosa. De forma alguma, estamos dizendo que esse crime é mais leve. Mas a gente não está falando de um criminoso quanto mais. Às vezes o cara ele vai num caminho, né, e ele começa a aumentar o nível de agressão, e se ele no meio desse caminho, se ele tivesse alguma coisa que sinalizasse para ele, olha, se continuar indo para lá, sabe o que vai acontecer? Você pode perder a tua liberdade, que você pode acabar na cadeia. Sim. Você pode perder a tua família, você vai perder a família, e isso às vezes pode ser caro a ele. Sim. Se isso for demonstrado para ele de uma maneira adequada. Você pode perder teus filhos, porque se ele tem filhos do relacionamento, né, se acontecer uma coisa mais séria, ele vai perder ali a possibilidade de convívio com os filhos. E quando a gente interage com o universo penitenciário, né, eu fui gestor do sistema por 7 meses, a gente percebe que o Estado, em muitos momentos ali, talvez se ele tivesse chegado um pouco antes,
ele teria salvado a vida daquela mulher. Salvar aquela família, né? Salvar daquela família, inclusive. Porque o homem que cometeu o erro, ele cometeu o erro e tem que responder por aquilo ali. É difícil, a gente não vai colocar o Estado dentro da sala das pessoas para doutrinar a vida delas. Eu acho que a gente não tem que fazer isso. Né? Mas, infelizmente, a mulher está desassistida lá dentro. Né? E, às vezes, o homem que vai ser o autor daquilo, ele também está desorientado. E aí ele acaba fazendo besteira, acaba cometendo um crime, e aí vai ter todas as consequências de fazer isso. Então, acho que a conscientização do universo masculino, mostrando para ele as consequências, assim como a gente faz nas medidas de prevenção, por exemplo, a lei seca. Né? A direção, o consumidor, a gente avisa. Olha, se você beber, a gente não avisa isso. Né? A gente não vê investimento em campanhas de conscientização para o universo masculino das consequências de se avançar num caminho de agressão, de violência contra a mulher. Né? Que pode ficar naquela coisa ali da discussão e tal, mas pode evoluir para um feminicídio. Sim. Então você falou aí dessa questão da integração dessas palestras, por isso que eu te interrompi para destacar a importância disso. E aí serve, a gente já está falando para os homens também, porque a gente falou para as mulheres aqui, né? A vizinha, o coleguinha da escola que trouxe uma informação sobre a mãe e tal, a gente pode estar falando aqui para o público masculino também. Né? Então, aquele que está acompanhando a gente aqui, que tem um colega do trabalho, que tem um colega lá do futebol, que tem um cara lá do relacionamento dele, que ele está sentindo, até pelo relato que ele às vezes pode passar, que minha mulher fez isso, fez aquilo, né? Com aquela coisa achando que é dono da mulher, é a hora dessa pessoa, se ele de fato é amigo, dele orientar ou dele tentar buscar algum caminho, né, para poder ajudar essa pessoa antes que o pior aconteça. Aí vai lá na rede social lá da delegacia, olha, eu queria uma ajuda, que eu não sei o que eu faço e tal, alguém vai orientá-lo nesse sentido, porque a gente só lembra da delegacia na hora que aconteceu um crime, né? Lembra da polícia militar quando a gente está em risco. Mas acho que o papel da polícia é muito maior do que esse. O papel da polícia é acolhedor, é de acolhimento. Acho que é aí acolher, orientar os caminhos. E aí, através dessas pontes que estão sendo criadas, que a pessoa sair da sua vida, sair do seu trabalho, do seu dia a dia, para ir lá na delegacia, então é mais difícil. As pessoas, hoje está muito difícil, está todo mundo tentando sair de uma pandemia, tentando colocar seus negócios, né, resgatar seu trabalho, né, cuidando da sua família. Nem tem tempo de fazer isso. Mas pela rede social tem tempo para fazer outras coisas, né? Tem tempo para ficar lá dando curtida no Instagram e Facebook e tal. Então, com essa... Não, e outra coisa que você falou, isso aí também é muito interessante. Além das delegacias, a gente também tem um canal muito legal, que é o 97, o canal da ouvidoria. A ouvidoria, assim, também dá vários... A ouvidoria dá várias dicas, vários caminhos, várias orientações. Entendeu? Pô, então, a Polícia Civil, ela ela sempre entendeu que tinha que atender sempre bem a população. E agora, com os novos meios tecnológicos, ela procura também, de uma forma digital, atender melhor a população. Bem lembrado. O canal da ouvidoria é um canal importante. Eu costumo dizer que a ouvidoria ela acaba sendo um grande radar, né? Porque ela vai capturando aquilo ali. Porque para a ouvidoria chega a reclamação, chega a crítica, chega sugestão também. E chega elogio também. Elogio também. A gente mediu isso, a gente viu que chega muito elogio. A gente acha que não, mas chega muito elogio. Aí aquilo acaba sendo um grande radar, porque ali você pega o panorama, né, da instituição como um todo, né, e aí isso ajuda o gestor. Né, onde é que ele tem que... Qual é a maior reclamação? O que mais está incomodando? O que mais está deixando as pessoas aflitas? O que elas precisam que mude? Então o canal da ouvidoria, você fala, é 197. 197. Vamos colocar aqui no link para lembrar isso. Mas, André, fala para a gente agora como é que é esse novo desafio. Desafio quase que deixa de ser desafio para você, porque você já vai pegar, parece que você é movido também a isso, né? Você é atraído por desafio. Você domina um pouco uma área, você já está querendo ir para outra, né? Para superar. Como é que é esse desafio de ser diretor de uma região, que é uma região importante, né? Aí você tem bairros aqui, a gente está falando de Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul, enfim, estou dando prioridade aqui para falar os bairros em que esse programa vai ser transmitido na TV, no canal 16 da TVC. Mas, falando de Petrópolis, tem um desafio especial, porque recentemente Petrópolis foi atingido por uma tragédia, né, agora em fevereiro, e você estava comentando comigo sobre um modelo operacional, né, que foi desenvolvido, que ele padroniza as atribuições da Polícia Civil
nesse tipo de catástrofe. Explica para a gente um pouco como é que foi essa experiência, como é que vocês chegaram a isso, como é que isso funcionou no dia a dia ali, quando a gente estava sofrendo aquela questão ali, procurando corpos, tentando identificar corpos, as famílias sofrendo muito. A Polícia Civil fez um trabalho importante, rápido, né, porque a tragédia já está feita, não tem como desfazer. Né, mas ela pode ser perpetuada na medida em que a polícia, o Estado não identifica as pessoas. Né, e aí as pessoas ficam desaparecidas. Então isso prorroga, isso, né, potencializa ainda mais um sofrimento que já é enorme. Explica para a gente um pouco como é que foi essa experiência. Você começou a ser responsável por isso quando, na tua gestão, você me colocou para fazer um curso junto com o consulado americano de sistema de comando de incidente, né? Incident Command System. Para a população, esse sistema de comando de incidente, ele foi criado depois do furacão Katrina, ele foi criado para criar a metodologia e a cadeia de comando como deve ocorrer dentro de um desastre em massa. E depois disso eu também fiz um curso pela Interpol, que é o DVI, né, Disaster Victim Identification, e então ele juntou. Na tua gestão também, eu fui diretor da Polícia Técnica Científica, né? E antes disso... A área técnico-científica, só para explicar para as pessoas aqui, é aquela área em que estão todos os peritos criminais, peritos legistas, papiloscopistas... E genética forense, da Laboratório DNA. Laboratório DNA. Está tudo embaixo dessa direção. E juntando com a área de TI, eu fui quando eu estava em Teresópolis, quando começou a ocorrer, infelizmente, aquela chuva imensa em Petrópolis. E aí eu fui direto para o local do incidente, à noite. E depois de começar a entender o incidente, começar a entender o cenário, já no primeiro dia eu sentei com o meu diretor, né, que era o Pedro Medina, e falei, no final desse incidente, um incidente desse não pode ocorrer sem que a gente não tenha um manual operacional padrão de desastres, né, melhorado, atualizado, e dentre outras medidas. E aí, o trabalho assim foi assim, uma experiência única na minha vida. Né? Em primeiro lugar, vou pular um pouco para vocês depois entenderem por que a nossa preocupação em resolver logo os casos. Eu trabalhei na Delegacia de Homicídio da Baixada, em Belford Roxo. Tá? E uma coisa que me marcava demais era que naquela época não tinha delegacia de desaparecimento de pessoa. Então, todo desaparecido tem um setor na Delegacia de Homicídios. E os familiares, era muito doloroso quando o familiar chegava para falar comigo, doutor, tudo bom? Alguma notícia do desaparecimento do meu filho? Por enquanto não, fizemos isso, fizemos aquilo, mas ainda não chegamos a nenhuma autoria. E ao final o pai ou a mãe me falavam, doutor, porque todo dia já tem 5 anos, quando toca a campainha lá em casa, eu acho que é meu filho voltando para casa. É uma dor assim que não acaba. Então, você num desastre desse, você não... É ruim de falar, né? Porque como é que eu dar a notícia que a pessoa morreu é menos pior do que eu não encontrar o ente querido. Tá? E aí, o que nós fizemos? Esses protocolos todos internacionais são protocolos de gestão de comando, de cadeia de comando, atribuições de comando e de trabalho pericial. O trabalho pericial prevê, resumindo, né, que no primeiro momento você vai identificar aquele ente querido pela década datilar, pelos dedos, né, pelos 10 dedos, procurando a digital junto no banco de dados. Se você não conseguir, você vai para o odontograma, que é você ver quem tirou um raio-x no dentista e lá comparar aquele raio-x com a dentição do ente querido que está lá, o morto, né? Não conseguindo isso, você vai para um trabalho mais de, faltou o nome agora, antropomorfologia, algo nesse sentido, que é uma especialidade do médico legal, que é tentar identificar marca-passo, tentar identificar próteses, tentar identificar parafusos, pinos com número de série ou indeterminado, deficiências, né, para identificar. E por último, não tendo nenhum desses, aí você vai para o DNA, que é algo mais demorado. Tá? Alguém pode falar, é algo mais demorado, mas pode chegar lá. Podemos chegar no final do DNA, só que no DNA a pessoa às vezes está precisando do salário do ente querido para sustentar a família e não vai conseguir benefícios. Porque enquanto fica tudo parado esperando aquela. Fica tudo parado porque eu vou ter que enterrar aquele corpo como um cadáver do sexo masculino, um cadáver do sexo feminino. Não identificado. Eu não vou dar dignidade para aquela família de tal o nome daquela pessoa só depois de 30 a 60 dias, dependendo de onde foi colhido o material genético, é que eu vou chegar ao DNA, ao resultado DNA, que eu vou poder identificar aquela pessoa ou não. E lá
foram 233 corpos. Dos 233, nós identificamos 226, faltaram apenas 7. Ou seja, esse grau de positivação é o maior grau de positivação no Brasil de desastre natural. Tá? Alguns desastres que publicaram são desastres, assim, mais ou menos comparar alho com bugalhos, mas, por exemplo, o World Trade Center, o desastre nos Estados Unidos, identificou 51% das pessoas. Tá? Nós identificamos quase 100% das pessoas. E qual foi o diferencial? É que a gente pegou aquela lógica do GEL, que é aquela lógica do trabalho, quando foi criado o nosso novo modelo de homicídios, a delegacia de homicídios, ela vai ao local e ela, a partir daquele momento, ela começa a identificação com perito criminal, perito legista, papiloscopista, com policiais descaracterizados, se misturando no meio da população. A gente fez isso para o trabalho de cadáver, para o local. A dinâmica que foi aplicada na delegacia de homicídios, para identificar o autor do homicídio, que age rápido, que vai no local, que leva já peritos ali, foi aplicada ao local para a gente identificar quem é esse cadáver, quem são os familiares desse, São vítimas não de um homicida, mas de uma catástrofe. Isso aí. E eu quero saber quem são os. E aí juntou, óbvio, né, a experiência também de TI, a gente pegou junto, o Poder Judiciário foi fantástico, Defensoria Pública, o Ministério Público totalmente integrado. Tá? E aí os juízes chegavam assim, ó, o que você quiser, você óbvio, né? Desde que eu não peço o irrazoável. O que você quiser, você pode me pedir que eu vou conceder, se for em prol de atender melhor as populações. E aí a gente cruzou assim, não precisou mas tinha esse aval, nós cruzamos todas as bases de dados daquele local. Então nós cruzamos bases de dados de telefone, de internet, de água, de alguns provedores de internet da localidade local, com cadastro de prefeitura. Deixa eu trazer a dúvida, que eu acho que talvez esteja surgindo na cabeça das pessoas. Por que você precisava cruzar esses dados todos? Porque num evento como esse, você não tem catalogadas todas as pessoas que moram ali. Sim. E aí vem uma colina inteira, vem um morro inteiro, você nem sabe quais são as pessoas que estão ali, algumas não tem ninguém fazendo referência. Né? E aí, se você tiver o nome de quem que estava a água, o nome de quem que estava a internet, sim, né, algum tipo de conta nesse sentido, você já sabe que aquela pessoa estava ali ou morava ali. Sim. Você já tem alguém identificado para, né, e aí você já tem um parâmetro para um determinado corpo, né, de uma mulher, que se conseguir fazer isso, com aquela pessoa, com aquele padrão ali para comparar, não é isso? Exatamente. Daí vem a importância. Sim, e aí eu falei que eu vou citar um exemplo de como isso funcionou, que talvez fique melhor na cabeça das pessoas. No 5º dia útil, nós queríamos zerar, a gente queria ver todos os primeiros corpos que entraram que a gente tinha zerado. Tá? E aí faltava um corpo do 3º dia de uma senhora que estava com um crucifixo. Ela foi encontrada com um crucifixo vermelho. Tá? E busca em tudo que é lugar. E a gente também tinha base de dados desaparecido. E por quê? Até para a população também entender. O pessoal pergunta, por que eu quero um suspeito? Quando eu tenho um suspeito de ser o ente querido morto, eu vejo o banco de dados em que tem o dedo daquela pessoa, decadatilar, o polegar, né? E aí eu comparo. Quando eu levo para o papiloscopista mata isso em minutos. Dá uma certeza absoluta. Sim, e quando é de 1 para 1, ele mata isso muito rápido. Tá? Porque não pode ser algo provável. Você não pode dar uma certidão e depois, não, mudei de ideia. Não. Ali eu tenho que ter a certeza. Porque isso tem uma série de implicações. Né? Sim, então quando eu tenho suspeito, fica mais fácil identificar. Tá? Então eu tinha sempre que procurar um suspeito. E aí a gente, procurando nada dessa pessoa. E aí eu falo... Dessa senhora com crucifixo vermelho. Dessa senhora com crucifixo vermelho. E aí eu peço... eu quero que vocês me digam todas as contas de luz, telefone desse banco de dados que não tem ainda dos meus identificados. E aí a gente chega a 48 contas. Dessas 48 contas, a gente passa a ligar para as pessoas, até que chega para uma pessoa e ela fala assim, eu não vejo há muito tempo minha tia. Pode ser que seja minha tia. Aí, essa diligência nós fizemos pessoalmente. Eu, doutor João Valentim, doutor Pedro Medina. Nós fomos até a 106 para encontrar a pessoa. Itaipava, que ficava mais perto para ela. Nós mostramos a foto. Ele falou, é minha tia. Essa é minha tia, tua tia. Aí, o nome dela. Aí, o cara deu o nome dela. Ele não sabia o nome exato dela, por incrível que pareça. E aí, a gente buscava a tia dela e não achava em banco de dados nenhum. E depois volta contato telefônico para ele. O que ela comprou, o que não comprou. Recentemente, olha, ela fez um plano funerário. A gente fez contato com todas as funerárias, né, com o suposto nome dela, e aí conseguimos identificar
pode ser essa. Só que ela tinha identidade, a identidade dela era do Instituto Pereira Faustino. Era uma identidade que não estava no sistema. A gente entra em contato com o Pereira Faustino, o Instituto Pereira Faustino pega aquela ficha DECA datilar de arquivo, digitaliza, manda para a gente, quando a gente bata para o perito vai positiva aquela. Ou seja, não tinha registro desaparecido. Esse era um caso típico. Se a gente não faz esse cruzamento de dados, não usa um sistema para cruzar o banco de dados, essa pessoa com certeza seria enterrada como indigente. Ela teria numa lista que eu não positivaria. Isso é um de vários exemplos que a gente tem para dizer que esse trabalho de investigação, e aí uma outra coisa que eu quero ressaltar nesse trabalho de investigação, os dentistas, né, os nossos médicos legais, nossos médicos, peritos legistas, dentistas, eles já fazem um trabalho fantástico. Só que nesse evento eles fizeram um trabalho diferente. Tá? Por quê? Digo de passagem, eles não identificaram ninguém. Isso não é identificação. O que eles faziam? Eles pegavam as redes sociais dos desaparecidos, a gente buscava todas as redes sociais, e aí a Subsecretaria de Inteligência, o doutor Marcos fez um trabalho assim, espetacular com o doutor Fernando de mandar. Eu dava o nome, eles consultavam e me davam todas as redes sociais dos desaparecidos. Com as fotos dos desaparecidos, principalmente de frente, eram duas dentistas fantásticas, né, que estavam trabalhando com a gente. Tá? E aí elas chegavam e falavam assim, olha, pode ser essa pessoa. Então, com esse pode ser, eu procurava a ficha DECA datilar do dedo, levava para o papiloscopista e eles positivaram direto, através da busca nas redes sociais. Porque depois você para analisar, e aí vou até... Você sabe que eu faço uma brincadeira, às vezes me zoo mesmo, eu tenho um dente que é o conoide, feinho pra caramba, né? Os dentistas, amigos meus, falam assim, caraca, André, vamos fazer esse conoide, eu faço isso em meia hora no consultório, 1 hora. E aí você para entender que ninguém conhece mais do rosto do que o dentista. Entendeu? Então, eles conhecem realmente fácil. Eles são as pessoas que mais... André, o programa... Eu tenho a felicidade aqui de... Sempre que está acabando o programa, que o relógio tá olhando para mim ali, está me dizendo, passou do seu tempo, né? Mas eu tenho sempre a felicidade de dizer assim, que acaba sempre com gostinho de quero mais. A gente vai ficar com gostinho de quero mais. Só para a gente ir concluindo já, vou te pedir para a gente encerrar. Esse manual é o MOLDE RJ. Então Manual Operacional de Desastre, ele é só para finalizar, ele vai ser agora, a doutora Valéria já aprovou, vai ser matéria da CADEPOL, vai ser matéria para os delegados e talvez para os peritos, e ele vai ser publicado e eu já fiz contato com a Interpol, a gente vai levar para a Interpol para mudar o protocolo internacional da Interpol, acrescentando o trabalho da Polícia Judiciária nesse trabalho de grande desastre em vítima no mundo inteiro. É isso aí. Gente, olha, a gente está ouvindo aqui o doutor André Drummond, ele é diretor das delegacias da região serrana, está relatando é pesado isso, é triste, né? A gente está falando de muitas mortes aqui, algo que se abateu sobre Petrópolis, mas aí a gente, né, vê que a partir dessa experiência, muita gente sofrendo ali, com muita dor, ainda assim, policiais civis conseguiram, né, conhecedores qualificados, tinham feito outros cursos, né, a partir do conhecimento que conseguiram nesses outros cursos, juntaram isso e conseguiram desenvolver um procedimento padrão. Isso não mudou a tragédia que aconteceu em Petrópolis agora, em fevereiro de 2022, mas numa próxima ocorrência, que isso vai acontecer ou no Rio, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar, o doutor André está dizendo que vai sugerir a própria Interpol para que esse procedimento seja incluído, né, como procedimento padrão de outras polícias, isso pode acalentar outras famílias que venham a ser afetadas por tragédias como essa. Doutor André, como eu disse, o programa fica sempre com gosto de quero mais. Te agradecer muito você estar aqui, é um prazer estar contigo, um grande amigo, né, que tem uma história, um delegado de vasto conhecimento, é um dos caras que mais conhece a Polícia Civil e conhece bem, domina onde ele vai, ele domina. Quero te desejar muito boa sorte lá. A audiência aqui da TVC está torcendo por você, vai cobrar de você, você deu os canais aí, a gente vai colocar os links todos. E eu queria, para a gente encerrar, vou encerrar com a tua fala aqui. Aquela câmera ali é tua, se você quiser se dirigir aos 873 mil cidadãos da região serrana que estão dependendo da tua gestão, da gestão das pessoas que estão abaixo de você, dá o teu recado. Cobrem mesmo, como ele falou, cobrem da Polícia Civil. A Polícia Civil, nosso lema já fala em defesa de quem precisar. Nós somos servidores públicos. Se eu que sou o diretor, eu estou sempre à disposição para atender, para colaborar, para somar. Não pode ser diferente o meu time. Quem tiver diferente, quem tiver um pensamento diferente desse, pode entrar em contato com o meu Instagram do 7º DPA, tá? Que também é 7º-DPA.PCert. A gente está aqui para atender a população sempre em defesa de quem precisar. Contem com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. É isso aí. E a gente está terminando o programa agora.
Vamos fazer aqui um brinde com as canecas aqui. É isso aí, gente. Você que acompanha a TVC, programa Na Mira com o Fernando Veloso, obrigado pela sua audiência. Se você gostou, vai ser esse programa vai passar também na rede social, no YouTube. Você dá o seu joinha lá, manda para o seu amigo e continua acompanhando a gente. Isso aí, gente. Obrigado.